Você tem toda a razão. Seu namorado, ele realmente olhou para aquela mulher que entrou no restaurante e ele fez isso na sua frente. Foi isso que eu disse para uma paciente minha, que inclusive estava fazendo terapia para trabalhar dentro dela as inseguranças e ciúmes. Calma, que eu vou te explicar direitinho essa história. Seja bem-vindo ao canal O Psicólogo. Meu nome é André Barbosa, eu sou psicólogo clínico, atuo há mais de 10 anos, tenho cerca de 20 mil horas de experiência em especialização em terapia cognitiva comportamental lá no Instituto Beck, lá nos Estados Unidos, fundado pelo Aaron Beck, o cara que criou a terapia cognitiva comportamental. Tenho 10 livros publicados no Brasil e Portugal. Tenho um livro publicado justamente para trabalhar o ciúmes patológico. Inclusive foi por isso que essa paciente me achou e buscou terapia comigo. E aí, você pode estar nesse exato momento dizendo assim, mas esse psicólogo é doido. A mulher vai para lá justamente para trabalhar as inseguranças e o cara vai lá e confirma a insegurança dela. Sim, eu confirmei, porque aquilo dali não foi um delírio dela. Ela não estava delirando. A cena foi a seguinte, foi ainda um pouquinho pior, tá? Eles estavam comemorando 2 anos de namoro. Eles estavam num restaurante considerado romântico. Estavam numa mesa posta para 2. Ela estava sentada de frente para ele. E ele estava de frente para a entrada e ela, portanto, de costas para a entrada. No momento que eles estavam lá conversando, e ele estava inclusive cortando um bife lá, uma pessoa entrou nesse restaurante, ele parou de cortar o bife e olhou para essa pessoa que entrou. Ela, como viu aquilo, que ele olhou, parou de cortar o bife, olhou, ela virou também para olhar para onde ele estava olhando. Quando ela olhou, era uma mulher que ela considerava, inclusive, uma bela mulher. Ficou de cara amarrada, começou a acusar ele de ter paquerado com ela. Ela considerou um profundo desrespeito e ela trouxe essa cena para mim. E eu ainda perguntei, me diz uma coisa, ele ficou encarando ela, né, passando? Ele fez isso? Não, ele estava aqui, vou até tirar o óculos, ele estava aqui cortando o bife, tá? E na hora ele fez isso. E depois voltou a cortar o bife. Mas isso é um desrespeito, argumentou ela. 2 anos de namoro, a pessoa, né, meter uma paquera dessa na minha frente. E aí eu falei, bom, eu acredito que ele fez isso. Porém, vou te dizer mais, isso não é uma paquera, isso não é absolutamente nada. E aí ela chocou. Como assim? Bom, vou te explicar. Existe uma coisa chamada genética comportamental. O que é uma genética comportamental? São comportamentos instintivos que nós humanos temos, que nós herdamos lá dos nossos ancestrais, os primeiros, 300 mil anos atrás. São comportamentos que geraram a nossa sobrevivência, certo? Vou dizer algum deles. Por exemplo, se você estiver caminhando e um grupamento de pessoas começar a correr em direção opostas a você com expressão de medo, você vai ter uma tendência de nem querer entender o que é que está acontecendo. Você vai correr no mesmo lado da manada, acreditando que sua vida está em risco. Se você vê alguém bocejando, você vai ter reflexos naturais de também querer bocejar. Se você vê uma pessoa enguiando, que a gente chama aqui, você vai ter tendências também de fazer esse movimento também de nojo. Coisas, reflexos que a gente não tem tanta ação, fazem parte da nossa filogenética, comportamento da nossa espécie. O que é que acontecia lá no passado, gente? Nós éramos, digo éramos, porque agora estamos vivendo agora isolados, mas nós éramos um animal tribal. Para a gente conseguir estar aqui hoje, a gente teve que aprender a ser um animal social, ou seja, tribal. E lá naquele momento, quando a gente ficava sentado ou deitado, a gente já estava na posição mais indefesa que a gente poderia estar enquanto animal na selva. Portanto, se você ficasse sentado ou deitado, você tinha que estar em alerta para qualquer movimento ao seu redor. Existem muitos mamíferos que ainda hoje têm esses instintos. Mesmo dormindo, um cachorro, se alguém entra, ele faz isso, certo? Nós também temos esses padrões instintivos nossos que nos ajudou a sobreviver. Nós somos herdeiros da turma que sobreviveu. E sobreviveu como? Tendo padrões de alerta ativado 24 horas por dia. Ou seja, se você fica sentado ou deitado e acontece algum movimento no seu campo visual, você vai ter uma tendência de olhar esse movimento. Isso é um padrão instintivo. E isso vai acontecer em qualquer momento, tá? Você pode estar numa sala de aula prestando atenção aqui no professor, o que é que o professor está dando. Mas se a entrada da sala for aqui do outro lado e alguém entrou, você vai ter uma tendência de parar a tua concentração e olhar para a pessoa que está entrando. Por mais que esse aluno atrasado seja silencioso, você vai ter uma tendência de querer olhar para esse aluno. Isso vai acontecer numa fila de banco, isso vai acontecer
dentro de um ônibus, você está aqui no ônibus, olhando aqui para a janela. Se alguém subir no ônibus, passar por você, você vai ter uma tendência de olhar essa pessoa e voltar a ter o olhar de novo para cá. Vai acontecer em qualquer momento, a gente faz isso. E aí eu expliquei isso para a paciente e ainda disse mais. Se você, a partir de hoje, decidir que não vai namorar com ninguém que tenha esse comportamento, de olhar para alguém que fez um movimento enquanto essa pessoa estava sentada, você vai ficar solteira pro resto da vida, porque todo mundo faz isso, inclusive você.